O senador Álvaro Todos os Dias. Prezado presidente, senador Cajuru, senhores senadores, eu estou protocolando à mesa um requerimento de urgência para a votação do projeto de nossa autoria, que é de número 26 de 2014, que extingue o sigilo bancário nas operações de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte estados estrangeiros. Eu estou pedindo regime de urgência porque o senador, líder do governo, Fernando Bezerra, apresentou uma emenda e com essa emenda apresentada o projeto voltaria para as comissões e reiniciaria uma longa tramitação. Com requerimento de urgência, a emenda do senador pode ser discutida aqui no plenário do Senado Federal e pode certamente ser até aprovada. Não conheço a emenda, pode ser até aprovada. O que nós não podemos é protelar determinadas decisões. Neste momento, a Câmara dos Deputados investiga o BNDES em CPI lá instalada. O que tem a ver esse projeto com a CPI do BNDES? Lá se investiga desvios monumentais de recursos decorrentes de empréstimos a países estrangeiros, celebrados por intermédio do BNDES. Eu creio que é sempre importante repetir, e aliás, eu justifico a repetição com aquele célebre escritor francês, o Guidé, que diz: tudo isso já foi dito, mas como não ouviram, é preciso recomeçar. Então eu repito incansavelmente, porque nestes anos todos nós denunciamos os desvios praticados com empréstimos celebrados pelo BNDES com nações amigas dos nossos governantes, como Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, países da África do Sul, Equador, Bolívia, países muitas vezes com regimes autoritários, corruptos e autoritários, que esmagam o povo pela violência e pela pobreza e fazem enriquecer os ditadores. E o Brasil não pode continuar celebrando empréstimos que beneficiam estes ditadores, alimentando ditaduras que sobrevivem com recursos públicos do nosso país em obras que se realizam ou não se realizam, mas que certamente contribuem para a prática da corrupção internacional, fazendo com que o nosso país possa ser acusado de desrespeitar acordos internacionais de combate à corrupção. Certamente alimentamos a corrupção na burocracia de outros países, porque os recursos que são levados por empreiteiras de obras públicas acabam promovendo distorções licitatórias, já que as licitações certamente são realizadas com o endereço certo para premiar quem levou os recursos para a edificação da obra. E a Operação Lava Jato revelou, inclusive, que empresas laranjas foram constituídas no exterior para o desvio de recursos na forma de propina a agentes públicos que se beneficiaram com essas operações danosas ao Brasil. Nós sabemos já que vamos pagar até 2060 cerca de 342 bilhões de reais naquilo que se chama de equalização das taxas de juros. E eu explico mais uma vez. O governo brasileiro transferiu ao BNDES em 6 anos, de 2008 a 2014, 716 bilhões de reais, 478 bilhões do Tesouro Nacional. Como esses recursos não estavam no caixa,
porque o caixa está raspado há muito tempo. Esses recursos foram buscados no mercado, com o pagamento de taxas de juros de 13% a 15%. Transferidos ao BNDES, foram emprestados, recursos emprestados, com contratos celebrados com nações estrangeiras, além, é claro, dos campeões nacionais, muitos deles hoje investigados também na Operação Lava Jato, mas, sobretudo, com nações estrangeiras, com taxas de juros de 3% a 6%. A generosidade brasileira é incontestável. Faz generosidade o povo brasileiro, o governo brasileiro, com o chapéu do nosso povo. Porque, na verdade, são recursos que poderiam ser aplicados no nosso país na geração de renda, de receita pública e, sobretudo, de emprego. E são transferidos a estas nações. Eu repito, nós já pagamos 115 bilhões de reais como equalização das taxas de juros. Essa diferença entre o juro pago pelo governo brasileiro no mercado e o juro celebrado pelo BNDES com essas nações. Agora, o que é mais grave serão 342 bilhões de reais até 2060. O que é mais grave é que nós sempre alertamos, esse dinheiro não voltaria. Essas nações não possuem potencial econômico para ressarcir o nosso país dos empréstimos realizados. E hoje nós já temos um calote de mais de 3 bilhões de dólares, calote este praticado por Cuba e pela Venezuela. São nações que não estão pagando o que devem ao nosso país. E eu sempre procuro lembrar, recordar, já que essa CPI está instalada e deve investigar, que na usina Abreu e Lima, lá em Pernambuco, na construção da usina Abreu e Lima, a Venezuela se tornou sócia do nosso país por intermédio da sua estatal de energia. Se tornou sócia e deveria participar com recursos na construção da obra. E nunca repassou nenhum centavo ao Brasil. Em determinado momento, questionado, o presidente Hugo Chávez, à época o ditador na Venezuela, afirmava que a Venezuela não estava repassando recursos para a obra porque a obra estava superfaturada. Pelo menos esta verdade o ditador dizia. A obra estava superfaturada. Em 2008, nós denunciamos o superfaturamento desta obra. Uma obra que, àquela época, já se verificava, na comparação com preços praticados em obras do gênero em outros países, um superfaturamento, quando a obra estava prevista para 4 bilhões, de mais de 2 bilhões de dólares. Ocorre que a obra não custou apenas 4 bilhões, ela custou mais de 20 bilhões. Portanto, esse superfaturamento foi além das nossas possibilidades de entendimento. E quando se fala agora em privatizar a usina Abreu e Lima, nós vamos ficar atentos para verificar por quanto ela será privatizada. Se o governo concretizar esta privatização, nós não vamos esquecer todo esse itinerário, desde o início, quando a obra foi anunciada, até a sua conclusão. É evidente que nós temos que ter cuidado com todas as privatizações, especialmente em setores estratégicos, como saneamento básico, energia elétrica. É óbvio que nós queremos sempre a competição, a concorrência. A concorrência é que proporciona a luta pela eficiência. E quando se estabelece uma concorrência
entre a empresa privada e a empresa pública, certamente a empresa pública pode se tornar parâmetro de comparação para os preços praticados. Este é um sistema que se admite, que se discute, mas, obviamente, a preocupação com o valor alcançado nessas privatizações deve estar presente no nosso dia a dia. Não podemos admitir a dilapidação do patrimônio nacional, o empobrecimento do país com privatizações que não correspondam à altura do valor daquilo que se privatiza. Então, senhor presidente, para concluir, nós vamos protocolar agora, depois de colher também a sua assinatura como líder do PSD, vamos protocolar esse requerimento para a votação em regime de urgência deste projeto de lei. Com prazer, eu concedo a palavra ao senador Oriovisto inicialmente e depois ao senador Vanderlan. Senador Álvaro Dias, apenas para cumprimentá-lo, seus discursos, como sempre, são brilhantes, oportunos, extremamente racionais. Toda vez que um governo se perde em ideologia, a comparação mais simples para que a população entenda é alguém que se perde de paixões pela pessoa errada e que comete erros e se auto-prejudica, prejudica a própria família e vai por um descaminho, porque quem se apaixona pela ideologia se divorcia da razão, esquece de fazer conta de mais e de menos, esquece de olhar valor de mercado. E às vezes, mais tarde, podem querer nos cobrar a seguinte falácia: uma refinaria que custou 20 bilhões porque foi superfaturada, o dia que for privatizada, certamente não alcançará em preço de mercado mais do que aquilo que ela realmente tenha como valor. Ninguém vai pagar pelo superfaturamento. Se com superfaturamento ela custou 20, quando na verdade deveria ter custado 4, na hora da privatização, o máximo que se vai alcançar no mercado serão os 4, que é o que ela realmente vale. E nessa hora, senador, pode estar certo que nós teremos muitos fazendo discursos incríveis, dizendo o governo gastou 20 bilhões e agora venderam por 4. Na verdade, o governo jogou na lata do lixo, por visão ideológica, 16 bilhões. E não é a privatização a culpada pela perda, mas a má administração que permitiu a dilapidação do patrimônio público e o roubo simplesmente do dinheiro público. Só para complementar e novamente para parabenizá-lo. Seu discurso é perfeito e eu aplaudo. Muito obrigado, senador Oriovisto, que valoriza essa instituição, essa Casa do Congresso Nacional, com a sua competência, o seu talento e o seu preparo. Certamente os paranaenses ficam orgulhosos de terem feito a opção por Vossa Excelência e também pelo senador Flávio Arnes, que está ao seu lado. Eu próprio tive a honra de votar, senador Cajuru, nesses dois colegas senadores do meu estado. E o fiz com a maior alegria e a certeza do acerto, com muita honra. Senador Vanderlan, com prazer, com a parte a Vossa Excelência. Antes, na esteira do que disse o senador Oriovisto, nós já temos um exemplo dessa defasagem de valor na usina de Passadina, que é bem inferior. A negociata de Passadina, agora privatizada pelo governo brasileiro, significou um prejuízo de mais de $1 bilhão. E aí fica difícil, quando a gente vê alguém protestando contra o Poder Judiciário brasileiro, que coloca na cadeia alguns dos ladrões do dinheiro público. E nós ficamos impressionados, porque há os iludidos que vão às ruas pedir liberdade para aqueles que se constituíram nos principais responsáveis por essa roubalheira desenfreada
que assaltou o Brasil nos últimos anos. Eu concedo com honra e muita satisfação ao amigo Vanderlan de Goiás. Senador Álvaro, eu cheguei há pouco, peguei uma parte do seu pronunciamento e vi que era sobre as privatizações, e a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Também ouvindo aqui o colega senador Eurovisto, com relação aos custos que é feito em algumas empresas, o que gastou-se. Nós vimos agora o caso da Norte Sul, 25 anos se construindo, mais de 20 bilhões investidos, e foi vendido por 3 bilhões e 600 em 360 meses para pagar. Ainda achei a empresa corajosa, porque está no meio do caminho, muita coisa deteriorou nesse período, né? É mais um exemplo dramático. Mas eu vejo com uma certa preocupação, senador, a forma que está se fazendo as privatizações, que está sendo muito rápida e às vezes sem discussão até mesmo nessa casa, né? Precisa se discutir melhor essas privatizações. Eu vejo agora que algumas empresas, aquelas que privatizaram, que compraram, é o caso da Enel, que comprou a Celg em Goiás, que acham que não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que fazer os seus investimentos, e qualquer coisa que vai se cobrar deles do contrato, quando eles compraram aquela empresa, isso está acontecendo em muitas outras, só estou citando o caso da Enel, eles dizem e ameaçam que isso é quebra, né, não tem segurança jurídica, é quebra de contrato, porque está sendo questionado para que eles invistam. Então, que nós possamos até aprender com os erros entre privatizações e concessões, e daqui para frente fazer as coisas mais discutidas, em que quem estiver comprando ou tendo a concessão, que sejam realmente obrigados a seguir o contrato e que eles sabem que eles vão ser cobrados por isso e que não ameacem, como é o caso de hoje. Qualquer coisa é segurança jurídica. Nós não vamos fazer porque é insegurança jurídica. Então, parabenizar por essa sua fala, que foi oportuna pelo momento que nós estamos passando no nosso país. Muito obrigado, senador Vanderlan. Há uma preocupação que se justifica. Nós estamos com as contas desarrumadas. O governo está empobrecido, para não afirmar que está falido. O buraco é enorme. O governo não tem recursos para atender compromissos elementares, nem mesmo para atender o volume de despesas correntes, né? O pagamento obrigatório de benefícios já estabelecidos, aposentadorias, benefícios da prestação continuada, Bolsa Família, agora fala-se nas dificuldades de pagar, de repassar recursos para o Plano Safra. Então, a nossa preocupação é que, diante das dificuldades, se apresse o governo a privatizar empresas, as desvalorizando. E há uma outra questão que eu considero fundamental. Essas empresas tiveram seu patrimônio desvalorizado nos últimos anos, pelo aparelhamento do Estado, pela incompetência de gerenciamento, pela desqualificação técnica. Foram empresas desvalorizadas pela incompetência administrativa consagrada nos últimos anos no nosso país. E nós dependeríamos da recuperação do valor patrimonial dessas empresas para depois privatizá-las. Se o governo entendesse a privatização o caminho ideal nesse processo de desenvolvimento econômico do país. Nós compreendemos as dificuldades do governo. As contas públicas estão arrebentadas. O governo tem que se apressar em encaminhar projeto ao Congresso Nacional, suplementando recursos para driblar a lei denominada regra de ouro, que certamente desrespeitada leva a consequências dramáticas, inclusive certamente a mais dramática de todas as consequências, que é um processo de impeachment que é traumático para o país. Então, nós compreendemos as dificuldades vividas pelo governo, mas não podemos descuidar do patrimônio nacional.
preservar o patrimônio nacional. Não. Ele já foi dilapidado pela incompetência e pela corrupção. É preciso colocar um freio de arrumação para evitar a continuidade desta dilapidação do nosso patrimônio. É por essa razão que, improvisadamente, já que o presidente Cajuru me ofereceu a oportunidade desse pronunciamento, improvisadamente nós estamos aproveitando este momento de espera para a ordem do dia para colocar essas preocupações. Eu imagino que, diante do que se anuncia de colapso econômico, alguns economistas falam em depressão econômica. O Senado Federal tem enorme responsabilidade por ser a casa da maturidade política. E nós temos que contribuir com a nossa contribuição, deve ser no plano construtivo. Evidentemente, há momentos em que a crítica se faz importante e necessária. E é preciso dizer que infeliz da nação que não possui uma oposição responsável para apontar erros e evitar o fracasso. Certamente é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Alguns na oposição e outros na situação, procurando dar sustentação política ao governo, mas todos nós preocupados com o futuro desse país. É preciso sempre lembrar que nós temos uma missão que é histórica, a de transformar o país numa grande nação. É preciso relembrar Tiradentes, que já dizia: se todos nós nos unirmos, e o senador Anastasia, que é de Minas Gerais, deve ter presente sempre esta afirmação de Tiradentes: se todos nós nos unirmos, poderemos transformar esse país numa grande nação. Muito obrigado, senhor presidente.